Olá, estou gravando o vídeo para caso demore a execução ali na máquina ou dê qualquer problema de instalação, como eu não tenho um outro computador para reinstalar do zero ali e fazer um teste rápido ali, ver se está tudo certinho funcionando, pensei, a melhor coisa para provar que está funcionando, vamos gravar aqui funcionando, explicando tudo certinho com detalhes. Aí o professor consegue avaliar e também qualquer ponto ali, só manda mensagem ali que eu consigo responder, tá? Então, esse daqui ficou o projeto. Eu já deixei rodando a minha API já, onde é possível mandar uma pergunta e ela retorna a resposta ali e o link da documentação, tá? Tem um arquivo aqui, o readme.md, que tem tudo que é necessário para poder executar o projeto. Daí ele vai falar aqui dos modelos que precisa baixar aqui localmente ali no Olhama. Ele tá bem completinho aqui, falando de tudo, tá? Esse crawler aqui vai ter o arquivo que vai entrar lá, vai buscar lá na documentação e no Javadoc lá do Quartz. Ele vai gravar todos os arquivos aqui no dentro do documentation aqui, ó, como pode ver, e dentro aqui do Javadoc, como pode ser visto, tá? Por não ser assim tantos arquivos e não serem muito grande, porque a documentação do Quartz, especificamente para a versão aqui que eu estou gerando o projeto aqui, que é a última ali a partir do Java 11, o, eu não eu consegui comitar, então não precisa executar esse crawler, mas se quiser executar também localmente não tem nenhum problema, tá? Aí eu fiz alguns testes com alguns modelos em alguns notebooks. Eu coloquei no meu relatório o link ali para o notebook, ele está inclusive também no README, se não me engano, mas eu baixei eles localmente e eu coloquei aqui também, tá? Caso necessário. Aí aqui, como eu estou utilizando o Olhama, aqui eu utilizo tem uma pipeline onde eu fiz os testes com a execução aqui de uma pergunta, que é meio que a pergunta principal ali, uma principal banalizadora ali para as tomadas de decisões. Teve uma outra pergunta que eu usei depois ali também, e depois eu vou testar com algumas outras, tá? Então aqui ele vai ter o resultado aqui dos modelos aqui do Olhama, tá? Ele tem aqui o Mistral e o Gema 3, tá? Essa daqui é a pipeline completa com o RAG, fazendo tudo, daí isso está bem explicado certinho no documento, também tem algumas explicações ali no README, e eu deixei ela configurada com uma pergunta aqui, que é a pergunta principal, que se tu executar ela aqui, ele vai criar, tá? O banco vetorial, ele fica gravado aqui, ó, no Vector Store, tá? o, Esse banco vetorial aqui, ele levou um tempo para gerar os embeds e gravar neles aqui na minha máquina local. Eu botei as configurações da minha máquina local, não é muito potente, então ela não é assim uma banalizadora muito grande para dizer essa performance, mas só que ela já serve já para conseguir executar os modelos e para fazer a tomada das decisões, tá? Eu vou tentar depois ver se eu consigo comentar, se eu já consigo deixar pronto o banco vetorial lá no repositório, para se qualquer coisa não o professor conseguir executar e não demorar muito para conseguir fazer a avaliação aqui do meu teste, tá? Qualquer coisa também tem o vídeo aqui provando aqui que está funcionando, tá? Esse daqui é o arquivo que eu utilizei para chamar aqui depois que eu já escolhi qual que seria o meu modelo, né, de LLM, o que eu estaria utilizando com o Llama. Aqui eu testei com vários prompts aqui e daí usando aqui aquela mesma pergunta lá como banalização para ver como que vai se comportando ali com diferentes estratégias de prompt. Isso daqui está tudo no relatório, os resultados, a minha análise, mas que se o professor quiser executar aqui para comprovar também é só executar o arquivinho aqui igual aos outros, beleza? Então, assim, até aqui eu só falei da estrutura do projeto, vamos
mostrar aqui na prática, né? Então eu estou utilizando aqui o Postman, tá? Eu já deixei configurada essa pergunta, eu já tinha deixado ela executada aqui, tá? Que é a principal banalizadora com o resultado do RAG. Ele bateu, a resposta tá perfeita. Se eu tivesse isso daqui, por exemplo, na época que eu tive um problema anos atrás, né, e que passei um tempo na documentação, expliquei no problema ali um dos exemplos ali que eu tive, né, esse daqui já estaria resolvendo o meu problema. Ele está dando direto o link para a documentação e fazendo uma resposta do que ela faz aqui, como que eu faria para resolver esse problema aqui, né? Que a pergunta é como que eu evito que mais de um job em concorrência ali, em múltiplo de um job em concorrência por múltiplos nós, ele seja executado mais de uma vez com o quartzo esquiador, né? Então esse daqui ele desabilita a concorrência aqui, né, na execução. Ou seja, se eu tiver um servidor que tem 2 nós ali, eu tenho configurado ali o quartzo para ele um scheduler que ele vai executar nos 2 nós ali, né? Pode executar em um ou em outro. Ele nunca vai executar em 2 ao mesmo tempo, né? Ele sempre vai executar em um ou então em outro, né? Aí tem uma questão por debaixo dos panos do quartzo que ele vai verificando questão de disponibilidade, como que está ali o estado do servidor ali, para ele executar ou em um nó ou em outro, né? Mas isso é como o Quartz trabalha por debaixo dos panos ali com cluster, beleza? Então essa daqui é uma pergunta que eu já deixei o dado, eu deixei aqui algumas outras perguntinhas. Então essa daqui foi uma outra pergunta que eu usei aqui para fazer os testes, inclusive ela aparece na documentação ali, né, no PDF. Aí eu vou simplesmente colar ela aqui, tá? Eu vou executar. Como comentei, né, minha máquina não é assim tão boa, mas até que gerou aqui em 4 segundos aqui a resposta aqui, né? Então, ele deu a documentação certinha para pro simple thread pool, né? Que daí eu consigo olhar ali na página o que tá fazendo, mas a resposta dela em si não é uma resposta muito boa, tá? Ela tá muito resumido o que é. E esse daí é um dos pontos que eu até abordei ali no como que a gente pode, o que eu poderia fazer no futuro além para melhorar o meu modelo, né? Coisas que eu poderia fazer, né? Eu vou colocar aqui uma outra também, que é o que é a propriedade tal db failure retry interval, tá? Essa é uma pergunta nova, eu mesmo não tinha testado antes, tá? Tá, então assim, ó, como podemos ver aqui, ele retornou não o que é, ele retornou se ele é uma obrigatória ou não, qual que é, o que é que ele espera receber nessa propriedade, qual que é o valor, tá? Porém, ele não retornou o link da documentação aqui, tá? Se a gente for, depois eu vou, no final, vou fazer uma análise, vamos executar aqui a outra primeiro, tá? Então, ó, esse daqui ele gerou uma mensagem que eu nem consegui montar no padrão esperado, tá? Então, assim, ele tem aqui um começo de um código, tá? Mas ele não está correto, tá? Então, em resumo, qual que é o ponto aqui dessas duas perguntas? O que falta para dizer assim, nossa, esse projeto aqui está muito bom, ele está resolvendo todos os problemas, tá? Primeiro ponto, a forma como foi quebrado aqui os arquivos de documentação aqui, por exemplo, eu sempre coloco antes aqui a URL da página, tá? E quando eu quebro aqui em chunks, não necessariamente quando eu vou pegar esses chunks para passar
para passar ali no como contexto, não necessariamente ele consegue, ele está pegando sempre a URL ali com o título. Isso varia muito, porque tem muita variação ali na documentação, né? Então, esse é um ponto de melhoria que teria que pensar em alguma outra forma, de repente tudo num arquivo só, ou talvez chunks maiores, mas só que chunks maiores teriam prompts muito maiores, e daí aconteceria que muito provavelmente esse modelo ele não conseguiria, né, captar todas as informações ali do contexto e dar uma resposta boa de qualquer forma. Então, para isso eu teria que utilizar um outro modelo um pouco maior. Eu não utilizei modelos maiores porque esses modelos maiores eles já têm um pré-treinado, eles já conhecem o Quartz, então eu não conseguiria estar validando se de fato o RAG está fazendo diferença, né? Se ele está de fato especializando no Quartz. Já essa outra aqui, How to Trigger a Job Every Monday at 8 a.m., que nesse caso ele tá, como que eu executo um job toda segunda-feira às 8 da manhã, tá? Primeiro, eu não passei o contexto para ele ali, que é com Quartz, então ele já teria mais uma dificuldade um pouco maior para fazer esse relacionamento com Quartz, tá? E não qualquer outra biblioteca aleatória, que no caso aqui ele está até retornando uma URL aqui do Spring, tá? Um outro ponto que eu coloquei ali como ponto de melhoria é que eu não montei novos exemplos, como por exemplo aqui, eu como ser humano, olhando ali a documentação, se eu vejo que se tiver tal configuração ele executa às 1 da manhã, então se eu alterar o 1 para o 8, ele vai executar às 8 da manhã, como eu espero. Porém, o modelo ele vai precisar de um treinamento, ele precisaria saber que ele precisaria ter visto isso em algum momento. Então, um dos pontos de melhoria que eu coloquei ali é, além de olhar simplesmente para a documentação e para o Javadoc, olhar também para diversos exemplos que eu estaria fazendo ali, né? Mas principalmente relacionados a isso. Um outro ponto também que poderia impactar seria a questão do estilo do prompt, né? Como o prompt é feito, porque se eu vou passando exemplos, por exemplo, se eu tenho essa configuração, ele executa segunda às 7. Se eu tenho essa, ele executa terça-feira às 7. Se eu tenho essa configuração, ele executa domingo às 8 da noite. Quando eu fosse fazer a pergunta para ele, talvez ele conseguiria fazer uma relação melhor e entregar um melhor resultado para esse tipo de pergunta. Mas aí eu precisaria ter uma outra camada, como eu falo no documento, né? Que eu analisaria a pergunta do usuário e montaria o meu prompt baseado no que o usuário está esperando. E daí isso é uma próxima etapa, ali, uma etapa futura. Nesse momento eu não, para ser sincero, eu não consegui entender assim muito bem a melhor forma de fazer isso, né? É algo aqui para o futuro aqui para eu estudar e tentar implementar aqui por conta, tá? Então, em resumo, isso daqui é o projeto, né? Dependendo do contexto ali, do que tu está querendo buscar, ele tá trazendo as informações ali certinhas, tá? Mas dependendo da informação, ele, como a gente pode ver aqui, ele alucina. Eu vou até colocar aqui, ó, no Quartz Scheduler. Vamos ver se ele identifica alguma coisa, se ele consegue pegar algo. Só para fazer um teste. Eu não confesso que essas perguntas, essas duas últimas eu fiz agora de última hora e vi que não mudou nada, né? Então ele não tem nada ali nem no documentação nem no Javadoc que tenha uma relação semântica muito forte com isso, então o que foi passado como contexto não foi bom o suficiente para o modelo conseguir dar a resposta correta. Em resumo, é isso. Muito obrigado.